Salve galera, vamos para mais um react aqui no Órfãos da Silbene. Então se você não conhece ainda o canal, né, chegou de paraquedas, chega mais, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nada e larga aqui no comentário, né, a gente faz live toda segunda e quinta-feira, então fala pra gente. Que tipo de vídeo a gente deveria reagir na próxima? A gente fala de música, fala de viagem, fala de coisa bizarra, fala de tecnologia e hoje a gente vai falar de química. Olha que beleza! Vamos reagir ao canal Bounty Breaker. Já fizemos react dele antes, fizemos aí o milkshake de baunilha a partir de casca de árvore. Mas dado acontecimentos recentes e o preço da gasolina tá indo lá no teto, a gente pode começar a pensar em outras formas, né? Você já pensou em ter uma gasolina artesanal no seu Chevette? Olha aí, vamos ver como é que faz gasolina a partir de sacola plástica. Eu até tenho uma ideia, mas vamos ver a loucura da vez. Pura. E eu fiz com essas... Isso é gasolina pura. E eu fiz com essas sacolinhas de mercado. Para começar, tive que comprar uma panela de alumínio de 24 litros e 15 metros de tubo de cobre. Nesse caso, eu acho que eu exagerei um pouco. Já sabemos que ele vai fingir ser uma cervejaria, porque aquilo ali provavelmente ele vai fazer um chiller, um trocador de calor para baixar a temperatura. O ideal seria um recipiente de aço, mas infelizmente isso ficaria absurdamente caro. Então vou fazer uma versão mais acessível, porém bem mais complicada de ser feita. Fiz alguns furos para colocar diversos parafusos sextavados com as porcas e fixar o máximo possível da tampa no corpo da panela. Na tampa retirei todo o material plástico que tinha, incluindo as válvulas de segurança. Em seguida fiz os furos para conectar... Um abraço, Zé Lucas. Segurança do trabalho, a gente se vê por aqui. Na panela e inserir 2 adaptadores no lugar das válvulas de segurança. Existem 3 saídas para gasolina nessa tampa e nós vamos soldar 2 delas, deixando apenas uma. Agora vamos pegar o tubo de cobre e retirar apenas um pedaço. Esse vai levar o vapor de hidrocarbonetos, que em partes também contém a gasolina, até uma segunda etapa. As sacolas plásticas nada mais são do que polietileno, um polímero gigante formado por cadeias intermináveis de hidrocarbonetos. Essas moléculas feitas apenas de carbono e hidrogênio são a base de diversos produtos do dia a dia. Vamos pegar essas macromoléculas monstruosas do plástico e quebrá-las em pedaços menores. Isso é chamado de craqueamento. A gasolina que queremos não é uma substância única, mas um coquetel de hidrocarbonetos menores, com cadeias de 4. Ele vai explicar a composição da gasolina, mas vamos lembrar um negócio, craqueamento, vocês já ouviram falar, né? Um salve para a Petrobras. Altas tecnologias que a gente tem de craquear e depois, né, tratar a gasolina que a gente usa. E hoje a gente, assim, né, temos aí uma produção de gasolina nacional, nossa autossuficiência em combustível já não está lá essas coisas, porque infelizmente a BR Distribuidora foi privatizada, né? A gente não tem mais a Petrobras do poço ao posto, já falamos isso aqui, mas se você fizer aqui o método artesanal, teoricamente tu faz, entendeu? Tu faz. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de intercâmbio, né? Tive governo Dilma, saudades Dilma. Eu fui fazer Ciência Sem Fronteiras. E aí, com 1 ano nos States, eu fiz pesquisa lá também. E a pesquisa era catalisador para reações de encadeamento de carbono, só que a partir do ar. Pensa assim, eu estou tirando o gás carbônico do ar, comprimindo para fazer gasolina. Então, é óxido de titânio. Então eu pesquisei um pouquinho dessa loucura lá fora. Loucura. Tecnologia para combustível não falta. O que falta é tempo hábil para a humanidade sobreviver queimando óleo. A 12 átomos de carbono. É claro que não dá pra colocar a sacola daquele jeito direto na panela. A gente vai ter que dar uma leve aquecida pra tirar todo o ar e deixar ela como uma bolinha bem densa. Isso é possível porque o polietileno é um termoplástico. Isso significa que ao aquecer o material ele começa a amolecer e derrete facilmente, podendo ser moldado novamente. A gente não precisa se limitar a sacolinhas de mercado. Existem diversas embalagens plásticas que podem ser utilizadas. E é importante dar preferência. Parte importante, eu achei que ele fosse realmente usar só sacola, ele ia perder um tempo ali, uma quantidade exorbitante de sacola. Vários plásticos que a gente tem, de
são polietileno, né? O PVC é um dos polímeros que a gente conseguiria quebrar e fazer alguma coisa, apesar que é vinilcloraide, né? Então melhor não. Continua no plástico molenga ainda. Mas sacola de mercado só não, por exemplo, sacolas mais grossas, aquela sacola de gelo, por exemplo, plásticos de embalagem. Então tudo isso podia ser usado também. E aí provavelmente ele vai explicar para preferir os sem cor, sem pigmento, que é para, enfim, né? Dá menos problema. Aos plásticos que ainda são essencialmente hidrocarbonetos, como polietileno, poliestireno e polipropileno. Já materiais como PET ele foi e PVC na coragem, passaram botou de por tudo que é processos tipo. de oxidação e contêm um oxigênio ou cloro em sua estrutura, o que acaba comprometendo a qualidade final da gasolina. Depois de encher a panela e fechá-la com... Senta. A gente não vai comentar a gasolina do colega. Deixa ele com a gasolina dele. É dele. Botou no motor, deu partida, ligou... É gasolina, não é isso? Cuspiu no tanque, acendeu, né? Procure o AA, não é isso? Uma cola epóxi que suporta até 600 graus, é hora de fazer o zeólito HY. Essa é a parte mais complexa de todas. Eu encontrei um trecho de um livro de síntese inorgânica que descreve como fazer o zeólito Y, só que necessita de um produto chamado sílica solúvel, que é muito difícil de achar. Vi no catálogo de uma empresa chamada Royal Mark esse produto e simplesmente liguei pra eles dizendo que eu ia fazer gasolina do plástico. E eles me mandaram de graça uma amostra. Essa sílica coloidal... Eu imagino o cara atendendo o telefone. Pensa bem aqui, ó. A galera do chat, né? O React é sempre gravado ao vivo, né? Segundas e quintas nós estamos aqui religiosamente fazendo live e gravando o React. Mas, meu irmão, eu tô aqui trabalhando. Tô aqui indústria química, vendo reagentes para Deus, o mundo e o resto. Do nada toca o telefone. Tudo bom, moço? Boa tarde. Eu tô querendo comprar tal reagente porque eu vou fazer gasolina em casa. O cara já me dá o endereço aí, vai chegar um delivery. O maluco nem acredita. Ele só, toma aí, vai. Só não se mate, não desviva-se, entendeu? Faz o negócio bonitinho. E brincadeiras à parte, vamos lembrar que o dono do canal ali, ele é um químico, então ele teria registro, sabe? CRQ. Ele tem algum tipo de registro por ser um químico que trabalha na área. Então, ele conseguiria comprar alguns reagentes não restritos. Então, tudo bem. Mas eu tenho certeza que o cara que atendeu lá na fábrica ficou assim, pô, esse maluco vai fazer gasolina mesmo? Nada mais é do que nanopartículas de dióxido de silício amorfo que estão dispersas em um pH o hidrocarboneto levemente alcalino. X. Há 3 horas atrás eu já estava começando a preparar as coisas para produzir o zeólito. Como não tinha acesso a todos os reagentes do artigo, tive que sintetizar parte deles. Como foi o caso do aluminato de sódio, que é bem caro. Os zeólitos são minerais ou materiais sintéticos com estrutura parecida com esponjas feitas de silício e alumínio. O hidrocarboneto que passa pela zeólita ácida, como é o caso da HY, sofre uma ruptura nas cadeias carbônicas, com a formação de estruturas menores com mais facilidade. Isso rende muito mais gasolina pra gente. Depois de mais ou menos. Como, né, já foi citado, não é exatamente gasolina, mas vai atender aos nossos critérios, né? Ter uma mistureba ali de hidrocarbonetos de 4 a 12 carbonos na cadeia. Idealmente, gasolina a gente preza por heptano e octano. Lembra aquela brincadeira de gasolina aditivada com alta octanagem? Então, é porque você tem maior quantidade de octanos na mistura e, né, potência agradece. Sintetizar o aluminato de sódio em meio extremamente básico, é hora de colocá-lo aos poucos na sílica coloidal. O livro não especifica tão bem algumas etapas, então é sempre bom improvisar. Foi por isso que eu errei umas 3 vezes antes de acertar. O zeólito vai precipitar... Pô, deu mole? Deixou o colóide, né, desestabilizar? É raro, mas acontece, tá? E um salve para os meus alunos, né? Que eu falo pra caramba de colóide, tá? No dia a dia, a galera não se liga. Todo mundo acha que a solução é... Tudo é solução, tudo é quisuco. Mas, na real, assim, a sua gelatina, a sua geleia de mocotó, o sangue que corre na tua veia, é tudo colóide. Mas ele precisa ser cristalizado. E agora que vem a loucura. O procedimento pede que deixe o zeólito descansar por pelo menos 24 horas. Canta a musiquinha de Niná pro zeólito. Ele tem que tirar um chuquilo ali, ó. Rapidinho, chuquilinho.
Isso em um frasco de plástico, porque soluções extremamente alcalinas podem reagir com o vidro e contaminar o material. Após passar esse substâncias extremamente alcalinas podem reagir com vidro. Famoso, não coloca base num frasco de vidro, vai furar. Inclusive, isso foi um teste sugerido há tempos atrás, uma amiga, né, que formou comigo, né, lá na faculdade, Instituto Militar de Engenharia Química, turma 2017. Ela estava trabalhando e eles estavam fazendo uma inspeção em fábrica, né, e tinham que ter certeza que a parada não tinha contaminante básico. Aí eu falei, pega um becker velho, né, e joga o negócio dentro. Deixa um tempo. Se vazar, é porque tinha base, que a base vai comer o vidro. Se só tiver acidez, tá tranquilo, o vidro aguenta. Nesse tempo, coloquei um saquinho dentro de um becker e despejei o zeólito feito. Agora ele precisa descansar em uma autoclave a 95 graus por 2 dias seguidos. E é óbvio... Porra, descansar na autoclave 2 dias ligado... Nossa, que descanso gostoso. Que eu não tenho uma autoclave. Eu fiz isso em uma panela de pressão. Nesses 2 dias... É isso aí, Sintra. Se não bateu... foi manobra, é assim que a gente fala. Então, se não explodiu, é reação. Eu recoloquei água quente de 4 em 4 horas. Esse processo é feito para cristalizar o zeólito Y. E olha que realmente parece que deu certo. As fases agora se separam bem mais facilmente. Foi necessário então filtrar e lavar com bastante água. Em seguida foi só colocar esse material para secar em uma placa de aquecimento e depois triturar. Ele mandou muito. Esse é o zeólito NaY, ou só Y. Nós precisamos trocar o sódio, que no caso é o Na, por um hidrogênio, que seria sua forma ácida, deixando de ser o zeólito Y para HY. Para fazer eu tive que buscar um artigo que já tivesse feito isso. Então eu encontrei um que também sintetizou o Y e logo em seguida acidificou. Foi feito de maneira bem parecida com a que fiz. E felizmente a parte da conversão para a forma ácida é bem fácil. Vamos começar trocando o íon sódio por amônio por dupla troca. Em uma solução molar de cloreto de amônio vou despejar o zeólito feito. Pô, mas aí também apelou, né? O cloreto de amônio com o NaY, aí fica lindo, pô. NaCl quer ser formado dia sim, dia também. Aí a dupla troca agradece pra caramba. Quando a solução atingir 80 graus, e então deixar por 2 horas. Logo em seguida devo filtrar e lavar o precipitado. Isso deve ser repetido por umas 3 vezes. Logo após todo esse processo, o material é colocado sobre uma placa de Petri e deixado para secar por algumas horas no forno. Assim ficamos com ele bem sequinho e pronto para a última etapa. Vou triturar muito bem esse material e transferir... Olha o almofariz e pistilo, que bonitinho. Porra, bonitão mesmo, aí. Para um cadinho de alumínio. Levo o cadinho para minha forja e tampo com... Tá vendo o cadinho? Cadinho aqui, ó. Cadinho é o potinho. É a cumbuca de um laboratório de química. Um pedacinho de tijolo refratário. Ele deve ficar por 5 horas em 550 graus. Para eliminar a vai amônia calcinar e ficar até dizer chega, apenas o hidrogênio. Mas antes eu pego um pouco de carvão e lixo com uma lixa bem fininha. Isso para obter bastante pó de carvão. Sim. Esse vai ser útil em uma cerâmica que faremos agora, com argila, carvão e óxido de alumínio. Daqui a pouco você vai entender a necessidade disso. Eu vou fazer um rolo e cortar em vários pedacinhos. Em seguida fazer vários furos para que ocorra a passagem de ar dentro dele. Agora brilhou. Aí é só esperar secar e colocar junto na forja. Eu não consigo conferir a temperatura exata, mas sei que passa tranquilamente dos 500 graus. E acabo deixando o dia inteiro ali dentro. No dia... Como é que tá a manutenção da sua forja caseira? Tá funcionando? Mané, na moral, vontade de ter uma. Minha mulher, se estiver vendo esse vídeo, ela tá assim, amor, compra, vamos fazer espada em casa. Vou forjar uma katana, vou forjar um aço de damasco. No dia seguinte, finalmente temos o catalisador usado no craqueamento do petróleo. Agora a gente vai montar o sistema para fazer isso. Vamos refinar o petróleo que vai se formar do plástico e obter gasolina pura. Os pequenos solinhos de cerâmica devem ser lixados até atingir o tamanho correto para se conectar em um pequeno tubo de aço. Vamos colocar o catalisador zeólito HY tanto dentro do tubo de aço quanto diretamente na panela com os plásticos. É importante fazer um pouco mais para aumentar ainda mais o
o rendimento. Os tubinhos de cerâmica vão permitir a passagem do gás e evitar que o catalisador saia dali, meio que segurando eles. Esse tubo de aço com o zeólito deve ser conectado diretamente com a mangueira de cobre que sai da panela. E para isso vamos soldar um adaptador dos dois lados. Calma que você vai entender tudo. Agora eu vou pegar um pedaço do tubo de cobre que vai representar a saída do gás, onde ele vai condensar e ser coletado. Condensar, ele disse. Soldar o que vai sair diretamente da panela. Eu fiz uma pequena serpentina nele para evitar que o gás seja lançado com muita força diretamente no catalisador. Ele vai perder velocidade, mas assim que chegar a... Olha a mecânica dos fluidos, um beijo no coração, Coronel Barroso, meu professor de mecânica dos fluidos, fez curva, perdeu pressão. Então, tá lá, o menino entende das engenharia. O tubo de aço vai rapidamente sofrer calefação junto com um craqueamento posterior. Então moléculas que já haviam sido quebradas pela pirólise ou craqueamento catalítico dentro da panela eram novamente quebradas no tubo com catalisador. O tubo na parte de baixo se torna ainda mais quente, favorecendo ainda mais essas reações. Então agora estava tudo pronto. Eu coloquei o sistema inteiro por cima da forja e comecei tudo para recolher a sopa inicial de hidrocarbonetos mais leves. O primeiro material que vai sair vão ser moléculas menores e mais voláteis, como é o caso do gás de cozinha. E a gente pode recolher um pouco dele com um tubo de ensaio. Por ser mais denso, vai se assentar no fundo do tubo e pode ser queimado quando derramado ao ar. Óbvio que fornecendo uma faísca inicial. O calor da forja estava absurdo demais, então troquei para um fogão. Infelizmente a Colepox não suportou os 600 graus prometidos e rompeu. Eu tentei parar o vazamento com argila, sabendo que não daria certo, mas suportou um pouquinho mais, porém não o suficiente para obter tudo que daria para tirar dali. Se fosse feito corretamente de aço, teríamos obtido com aquele volume de plástico litros desse líquido. Pô, litros eu não sei, mas pô, tu já rendeu pra caraca, irmão. Caraca. Sério, olha o reator que tu montou. Tá lindo demais. Porra, momento MacGyver. Eu queria poder ter feito uma dessa durante a minha formação. Quem tá imaginando, foi assim que eu tentei tampar o vazamento. Olha como ficou o estado Faltou duas coisas, dinheiro e coragem. final. Bom, vamos seguir com nossos hidrocarbonetos. Eu acho que contaminei um pouco de água, então vou adicionar um pouquinho de sulfato de sódio para secar o máximo possível. E agora eu vou transferir para um outro recipiente para refinar essa mistura de diesel, querosene, entre outros. Eu ia perguntar isso. Ah lá, agora sim vamos destilar esse negócio. Os óxidos que foram puxados na destilação. Eu disse anteriormente que a gasolina era um coquetel de hidrocarbonetos. E eles têm pontos de ebulição diferentes. Então recolhemos a gasolina em uma faixa de temperatura específica, que varia de 30 até 200 graus mais ou menos. Então todo vapor que tiver nessa temperatura, a gente recolhe do outro lado do sistema. E o que sobrar... Aí, essa é o brilhantismo do processo. O controle de temperatura é uma das coisas mais importantes na indústria química. Tirando pureza de reagentes, né? Tudo bonitinho do jeito que tem que ser, a temperatura é o controle mais tenso e é o que faz uma maior diferença. Normalmente a gente estaria fazendo uma destilação fracionada. Você não está vendo, né, um fracionamento bonitinho, cheio das torneiras, com uma torre de destilação. Então, ele está fazendo em casa, né? Então, ele faz o controle de temperatura manualmente, não é por distância de altura, né? Geralmente, você iria separar a cada altura é uma temperatura, em cada torneira sai uma substância, né? Agora, como ele está fazendo em casa, se ele mantém um controle de temperatura bonito ali na base, tudo que sair é daquela fonte de temperatura. Então, o menino criou a fracionada simples, né? Que é destilação simples, mas que imita a fracionada. São moléculas ainda maiores, principalmente o diesel e o querosene. Cara, tá bonito, e aí, finalmente, a gasolina pura tá pronta. Ela pode ser incolor ou levemente amarelada. Olha como queima facilmente. E dá uma analisada no que sobrou do outro lado. É até um pouco viscoso, já que as moléculas são maiores e mais pesadas. O menino simplesmente separou gasolina, o gás, né, liquefeito e os gases, né, mais leves já foram embora, só ficou gasolina e o resto é praticamente mistura de óleos lubrificantes, né, e, sei lá, piche, se ele tiver conseguido largar uma molécula grande desse jeito. Pô,
Mais um react muito maneiro do canal Bounty Breaker. Deixa eu voltar pro chat para dar aquele salve pra galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou, porque aí, na moral, hoje foi maneiro. Gasolina a partir de plástico é algo interessante de se saber fazer, não é mesmo? E se você só chegou aqui agora, obrigado pela presença. Se inscreve aí no canal, dá essa chance pra gente. Ativa o sininho para não perder nada. Toda segunda e quinta-feira a gente faz live aqui no canal e é praticamente uma cooperativa de react. Tem eu, tem o Zé Lucas, tem o Otton e tem o Feio. E a gente fica alternando aqui também em tipos de vídeo. Então larga a mão aqui no seu comentário e me diz o que a gente deve reagir na próxima. Não esquece de deixar o like e a gente se vê na próxima. Um beijo! Até, galera!